a gente vai continuar agora aqui com a entrevista com Juliano Del Corso, falando sobre respiração, a arte da respiração. Tão simples, mas que a gente perdeu a mão aí. E a respiração que você indicaria para ter mais foco e concentração? Que você fala, essa eu costumo dar no meu curso e eu acho que ajuda. Por exemplo, a pessoa tem um trabalho para entregar, vamos supor que não dormiu direito e não fez a lição de casa. Mas ela precisaria entregar um trabalho à tarde, ela tem a parte da manhã. Tem alguma que você poderia falar, olha, essa é bacana? Tem, por exemplo, a que os Navy SEALs usam, né? Operações especiais, esse pessoal que tem um treinamento muito intenso e que não é só um treinamento de força, intensidade, e sim de muita concentração. A que mais é usada é a box breathing. Inspira em 4, segura 4 cheio, solta em 4 e fica 4 vazio. Porque essa... Né? que é, a gente pode entender aqui. Qual tempo que você usa, Juliano? 4 e 4 ou 5 e 5 e 5 e 5, legal. Né? Por quê? Porque essa é uma das que mais trazem concentração, porque além de você estar respirando lento, você tem que prestar atenção na ins, na retenção cheia, na expiração e na retenção vazia. Então você está full time prestando atenção na respiração. Qual que é o benefício de a gente permanecer um pouco sem a respiração? O que traz pra gente emocionalmente? Se você ler esse livro das vantagens do oxigênio, né, para quem está ouvindo e for ler esse livro, um dos principais pontos, o que a gente mais toca é isso, né? Retenção vazia. Por que acontece? Os sensores que monitoram a pressão do gás carbônico, que são os primeiros, então os mais importantes no sentido de ventilação respiratória, eles são treináveis, tanto eles se adaptam. Tanto que se a gente muda de região, vai para uma região mais alta, tem a aclimatação, todo um processo de adaptação do corpo humano. Só que o que acontece? Hoje, infelizmente, teve uma adaptação ruim. O ideal era a gente ter em torno de 40 milímetros de pressão de gás carbônico na corrente sanguínea. E se a gente vai medir, a maioria deles está com 35. Isso desregula o pH sanguíneo e faz com que todos os outros órgãos tenham que trabalhar em excesso para compensar isso. Por isso, fadiga crônica. Por isso que a pessoa cansa, está sempre cansada, sem energia. Primeira fonte de energia é a respiração. Não está respirando bem, vai faltar energia. Um dos motivos é esse, né? Quando a gente respira, a gente absorve energia através do oxigênio, elétrons disponíveis para o nosso corpo funcionar. Então, se a gente está respirando de forma disfuncional, a gente literalmente se sente cansado. Está sempre, né, com fadiga. Para entregar o oxigênio bem para o corpo, para ter uma boa oxigenação corporal, tem que respirar devagar. Porque se eu baixo essa concentração de gás carbônico, tem vasoconstrição. Pode ver que nas práticas de hiperventilação, o que acontece é que trava as mãos, bloqueia a boca, tipo renascimento, respiração holotrópica. O que acontece é isso. O principal motivo disso estar acontecendo é excesso de oxigênio na corrente sanguínea, falta de gás carbônico, causa vasoconstrição, começa a não entregar oxigênio direito para o cérebro e a gente começa a suprimir funções cognitivas importantes, ou seja, a gente vai totalmente para um estado de luta ou fuga. Então, quando você faz uma respiração consciente, você gosta de dar uma pausinha sem o ar? Isso, porque quando a gente então, faz eu inalei, soltei, fiquei um tempo sem o ar, para inalar novamente. Isso. Mas essa seria perfeita? Perfeita seria tipo 1 segundo, uma pequena pausa, né? Um pouquinho após a expiração. Mas só para você ir o que o treino de retenção vazio vai fazer? Vai fazer com que esses sensores que monitoram a pressão parcial de gás carbônico comecem a ficar menos sensíveis ao aumento do gás carbônico. Por que isso é tão importante? Deveria ser uma das coisas mais importantes no quesito de saúde física, mental e principalmente do sono. Por quê? Se eu pego uma pessoa extremamente forte mentalmente, que se exercita muito, que é competitiva, e você aprende a respiração, a tendência é que ela aguente bastante tempo, porque ela está botando uma força mental no processo. Agora, provavelmente o corpo dela já estava gritando por oxigênio muito antes disso. E o que a gente quer com testes como a gente utiliza aqui, que a gente chama de Volt Score, que é o teste de oxigenação do corpo e tolerância a gás carbônico. Quando a gente inspira, solta e prende vazio, o gás carbônico começa a subir rapidamente. E aí os sensores que estão monitorando o gás carbônico começam a dar estímulos para a gente respirar. E por que é tão importante melhorar essa tolerância ao gás carbônico? Porque quando você está dormindo, você não está consciente, né? Pelo menos é um outro nível de consciência. Quando a gente está dormindo, o que acontece? Quem está respirando? O seu corpo? Sim. Ele que sabe, né? O sistema nervoso autônomo está respirando de forma totalmente automática, né? Se você tem uma baixa tolerância ao gás carbônico, você não vai conseguir ter um sono de qualidade.
Por quê? Porque para ter um sono de qualidade, precisa respirar devagar para diminuir ondas cerebrais, baixar a frequência respiratória e o batimento cardíaco. Se a gente tem uma baixa tolerância ao gás carbônico, eu tenho filmado isso de alguns clientes meus. Bem, que legal. Que é assim, ó, a pessoa tá ali consciente e eu tô dizendo para ela, respira calmo, respira profundo e tal. Eu sei exatamente quando ela pega no sono. Por que tu acha? A respiração ainda não tá tão... Porque quando ela pega no sono, ela volta a respirar rápido, curto, de forma caótica. Totalmente instável. Ou seja, o corpo está condicionado a respirar assim. Então, quando a gente deita para dormir, a tendência é que a gente respire assim. E aí, tanta dificuldade. 72% dos brasileiros hoje, se olhar no site da saúde, né? Respiram assim dormindo. 72% das pessoas têm queixas sobre o sono. E aí, se tu vai ver, a maior parte dos distúrbios do sono são, na verdade, distúrbios respiratórios, que é a apneia obstrutiva do sono, ronco, síndrome das pernas inquietas é um dos grandes distúrbios do sono. O que é isso? Ansiedade. Um corpo inquieto, um corpo que não consegue relaxar. Você diria assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu durmo super bem, que eu te falei. Durmo 8 horas e eu tenho um sono, assim, eu durmo cedo. Eu sou muito sério. Como eu sou, só que de vez em quando, eu durmo com a boca aberta, porque eu percebo que tá seca. Acorda com a boca seca. Eu durmo de barriga pra cima. Mas é assim, uma vez, duas no mês. Tem a ver com ansiedade. Porque assim, se eu durmo bem e é de vez em quando, o que você diria? Até alimentação, né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que 90% do pH sanguíneo é controlado pela respiração. Se você se alimentar com algum alimento muito ácido, por exemplo, muita farinha branca, açúcar, álcool, isso é inflamatório para o corpo, é ácido, bem ácido. O que está acontecendo aí? O seu corpo, para regular o pH, ele vai ter que te fazer respirar mais. Aí, pelo fato de você precisar respirar mais, talvez você tenha que abrir a boca para dar conta de respirar mais. Eu vou perceber se eu comi mais tarde, sabe? Porque beber eu não bebo. Provavelmente sim. Provavelmente você... ou teve um dia muito estressante, estresse gera inflamação. Isso que eu ia perguntar. E aí o seu corpo gera acidez. Porque eu percebo na minha respiração. O dia que eu tô mais ansiosa, porque estressada é difícil alguma coisa me estressar, mas ansiosa às vezes a gente fica. Sim. Quando eu percebo minha respiração muito curta, eu vou lá e começo a fazer uma consciente. Na hora eu mudo. Vai mudando. Meu dia. Sim, porque tu tira o teu corpo desse estado de luta ou fuga, que ele é emocional e não é real, por exemplo. Não tem... Ali naquele momento... Não tem um leão querendo me comer, não né? tem. É mental, é emocional, é relacional. Geralmente está relacionado a uma relação com outra pessoa, um colega de trabalho, algum familiar. Você acordou em um sonho? Eu falo para as pessoas, também. A gente tem sonhos Aí ruins. é outro grande mistério, né, Thaís? Porque assim, se tu for pegar muitos dos grandes sábios que passaram por aqui, o sonho sempre foi um grande mistério para todo mundo. O sonho segundo, né, se a gente conseguisse inclusive entrar em sonhos lúcidos, que a gente teria curas de traumas de vidas passadas, dessa vida assim, ó. Porque o sonho é realmente um grande mistério. Que tá aí uma grande contradição quando a gente vai muito pra ciência. Vamos pegar o conteúdo do Matt Walker, sensacional, sou fã dele. Li os livros, no meu curso do sono que eu desenvolvi, eu usei muito como referência. Não é tão fácil de ler, né? É um livro bem científico, assim, mas aí que tá. Incrível. É incrível. Então, olha só que legal esse ponto de vista, tá? Tu conhece o Sadhguru, gosta do trabalho dele? Sim. Então, vamos olhar os dois extremos. Adoro ele. Vamos olhar os dois extremos, tá? Acho bem importante a gente falar sobre isso. Segundo o Matt Walker, maior especialista do sono do mundo hoje, né? Uma referência mundial, diz o seguinte: nenhum ser humano no planeta Terra vai se beneficiar de dormir menos de 7 a 9 horas por dia. Legal. Sadhguru dorme 3 horas por dia. Não, mas tem exceções. Ele fala lá que é 1% ou 2%. Ele coloca no livro. Mas por quê que essas exceções? Porque a gente coloca essas pessoas numa caixinha. Essa pessoa é uma exceção. Não, é porque o estilo de vida dessa pessoa é diferente. A gente não vai conseguir ter uma vida igual a do Sadhguru. Sim. Eu não quero ser um monge, eu não quero... Ele acorda pra meditar, é diferente. É diferente, mas o que eu quero dizer você não pode dizer que uma pessoa não precisa, é obrigatório. Eu sei que eu preciso. Eu durmo de 6 a 7. Sério? Eu preciso. Eu não durmo mais do que 7. 7 a 8, legal. Eu de 6 a 7. Por quê? Porque eu medito todo dia. Eu tenho práticas meditativas. O próprio, se eu vou lá fazer um stand-up na lagoa, pra mim aquilo é uma meditação também. Sim. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração.
ciência e espiritualidade. Sempre que a gente se afasta muito de um ou de outro, é complicado, né? Tem que ter o equilíbrio. Então, a ciência pode até dizer, todo mundo precisa de 7 a 8 horas, de 7 a 9 horas por dia. Mas tu vai ver seres humanos vivos que conseguem viver de forma diferente. Claro que ele tem uma vida que ele não está tão inserido na Matrix como nós estamos inseridos. Sim, ele tem acho que quem tem uma vida muito louca, será que consegue dormir só 3 horas? Com certeza não. Eu concordo com o Matt Walker, não. Mas assim, você quer ser só científico ou você quer aprofundar na espiritualidade, né? Kriya Yoga, eu fiz a formação de Kriya Yoga, a gente estuda, por exemplo, que o Lahiri, a esposa dele ia dormir, ele ia dormir com ela e acordava no meio da noite para meditar. Porque a meditação, segundo a ancestralidade, segundo a Ayurveda, segundo Yoga, também é uma forma de absorver energia. Sim. Através da meditação. Quase, ou se não igual, muito semelhante ao sono. É muito parecido mesmo. Quando eu alcanço estados mais, eu falo que eu vou pra Nárnia, eu volto e falo, gente, eu dormi. E tu se sente com uma energia surreal. Sim, parece que eu dormi. E eu realmente fui pra outro lugar que eu não sei. Eu não consigo descrever os lugares que eu vou. Não sei se você chega nesses níveis. Então, aí é que tá. É difícil alcançar. Aí é que tá. Quando a gente começa a acalmar o nosso sistema respiratório, que ele é sim a grande chave, isso era dito pelos yogis e a ciência tá mostrando. Então, ligando já a osteoporose com respiração crônica e hiperventilação crônica. Ou seja, hiperventilar vai afetar teus ossos. De tão profundo que vai. Então, o que acontece? É uma grande chave, porque tem um estudo que mostra que a respiração é o relógio mestre do corpo. Todos os outros ritmos corporais estão sendo arrastados pelo ritmo respiratório. Por isso que é uma bênção e pode ser também um grande problema ser consciente da própria respiração. A gente olha toda a cadeia animal. Quanto mais lento o animal respira, mais ele vive. Aí esses dias eu falei isso em outro podcast e aí botamos um corte lá, muita gente veio. Mas isso não tem comprovação científica, que ridículo. Mas isso os yoginis é o que a gente estava conversando, não, e perceberam. Às vezes dá vontade de dizer assim, se você precisa só de comprovação científica, você não consegue observar a natureza, você tá morto já, você já perdeu a graça de viver. Observa a natureza, e não é um ou outro animal, né? É praticamente todos. A tartaruga, a baleia, quanto mais lento respira, mais vive. Isso é uma observação que é feita. Não tem realmente um estudo científico que diga sim, mas os yogis diziam, quando a gente nasce com um determinado número de respirações, não com tempo de vida. Né? Mas eu acho que quando você questiona muito, é só falar pra pessoa, respira aqui, faz uma respiração consciente pra ela ver aquela calma na hora e percebe a diferença, né? Percebe a diferença. É que nesse estudo falou em 5 minutos, porque se você tomar uma droga, qualquer que seja, vai demorar um tempo para ela ser metabolizada. Então nada é tão rápido quanto a respiração. Em 90 segundos já é possível medir alteração hormonal. Eu queria até que você falasse disso, pegar esse gancho aqui para alguém que está tendo uma crise de pânico, ou alguém que está tendo uma crise de ansiedade. Então a pessoa tá... E as pessoas falam o quê? Respira. E eu fico com uma raiva quando eu ouço isso, porque a minha vontade é solta o ar. Solta, então eu queria que você explicasse. Muito bom, Thais, é bem isso. Solta. Solta tudo, solta. Que tá doendo, O que a acontece, emoção, né? A respiração. Essa ansiedade faz isso aqui. Não tem mais. Mas na verdade falta o quê? Solta. Aí sim pode ser pela boca, a gente falou, né? Predominantemente precisa, né? nasal. Mas nesses momentos de liberação emocional, sim. Hoje tem um estudo, né, que mostra, que veio à tona recentemente aí, mas que também já é muito ancestral, que é uma das técnicas mais poderosas para te acalmar é imitar um suspiro fisiológico. Você inspira, segura um pouquinho, não precisaria soltar pela boca, mas pode ser um pouquinho mais poderoso. Com muita ansiedade, né? Porque às vezes é uma angústia, é algo emocional, é uma liberação emocional. Então quando você faz isso, existe uma vibração, tanto que o Om, né, essas práticas de mantras, o Om aumenta em 15 vezes a produção de óxido nítrico nas narinas. Que legal, não sabia. É já bem documentado cientificamente. Tem vários estudos, inclusive, fazer... Essa vibração estimula a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é vasodilatador e ele acalma, ele tem efeito vagotrópico, ele vai estimular o nervo vago. Então, o que seria o certo, né? Uma pessoa está com pânico. Ali, naquele momento, é sempre um
uma atitude, né, uma ação de emergência, que deve sempre levar a pessoa a acalmar a respiração, não a tá ansioso, tá com síndrome de pânico, respira. Como você falou, se ela já está hiperventilando, a probabilidade dessa pessoa é de 99%, se ela está com crise de ansiedade, ela já está hiperventilando. Você vai mandar ela respirar ainda mais? Só vai piorar. Solta o ar. E faz, inclusive, a gente recomenda, né, o Patrick recomenda nesse livro, na técnica, fazer pequenas retenções de ar. Porque daí todo mundo consegue. 3, 5 segundos, até gestantes podem fazer. Mas nem as gestantes, por exemplo, não podem fazer retenção de ar, não é recomendado. Gente, reter, prender. E vazio. Vazio. Por quê? Porque aí o gás carbônico aumenta e o gás carbônico tem um efeito vagotrópico também. Então o gás carbônico vai estimular o nervo vago vai ter um aumento da estimulação do sistema parasimpático. E aí, quando o nervo vago, tanto que o que a gente via na yoga, né, que você não consegue acalmar a mente pela mente só através da respiração, hoje a ciência diz o seguinte: 90% do fluxo de informações que transitam pelo nervo vago são aferentes, são do corpo para a mente. Ou seja, quando você acalma a sua respiração, o seu corpo se sente seguro, ele começa a mandar sinais para o cérebro, dizendo que o ambiente está seguro, e o cérebro então dá um feedback para os órgãos para mudar de comportamento. Então, tira o sangue da periferia e leva para a digestão, que está totalmente ligado, inclusive, à imunidade, por exemplo. Sim. Então, viver em estado de luta ou fuga é estar com a imunidade baixa, é estar com problema digestivo, né? A digestão... Você tem problema digestivo, não adianta você só focar em trocar o alimento, você precisa aprender a respirar, porque grande parte do processo digestivo está ligado à respiração. E quem prende muito ar? Porque eu percebo que tem muitas vezes que a pessoa... tava sem respirar. Você já percebeu isso? É tudo, se tu for ver, forma de proteção, né? Também é uma forma de luta ou fuga? Prender? Estamos eu e você aqui no meio do mato e a gente ouve um barulho. Aí você... O que você faz? Primeira coisa. Para não perceber você. Pro animal não perceber que você tá ali. Então também, ou respirar muito, ou prender. Porque eu peguei casos de pessoas que, eu percebo que eu fico sem respirar. Só que ele é um problema muito mais mecânico. Porque vamos entender um pouquinho, voltando pro gás carbônico. Prender um pouquinho a respiração seria benéfico. Você aumentaria os níveis de gás carbônico na corrente sanguínea, e o efeito Bohr nos explica o seguinte: só digitar no Google ali, efeito Bohr. Quanto maior a concentração de gás carbônico na corrente sanguínea, melhor a entrega de oxigênio. Então não é de todo ruim prender a respiração. Longe disso, pelo contrário. Quanto mais lento a gente respira, melhor o funcionamento do nosso organismo, como um todo, pH sanguíneo, tudo. O problema aí é mecânico, porque eu vou criando coraças, eu vou criando um travamento mecânico e eu tenho dificuldade de... Entendi. Por isso que a gente sempre fala de respiração, precisa falar em química, mecânica e efeitos psicofisiológicos. Se falar só de um, você está deixando outros dois de fora. Isso é muito importante. É muito importante, porque às vezes vai no ambiente de atividade física, só se fala muito em mecânica. Vai no ambiente, talvez outro ambiente, vai falar muito de química. Tem que somar os três, tem que sempre levar em consideração os três. Se você está prendendo muito a respiração, quimicamente não seria ruim. O problema é que geralmente é inconsciente, você não sabe por quanto tempo você está fazendo, e que você trava mecanicamente, você vai perdendo a função do diafragma, porque geralmente o que está acontecendo com as pessoas que prendem muito a respiração, elas prendem um pouquinho e para, respira, prende um pouquinho e respira, ou seja, ela não chegou a criar uma hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico, só que não está uma respiração fluida. Sim. Mecanicamente falando, ela não está fluida, ela tem... É como se o carro andasse, parasse, parasse. Ótimo, muito bom, exatamente. Então ele não é fluido, né? Não é fluido, não é ritmada, não é constante, não é, sabe, que leva a um estado meditativo. Então, tem hoje até a síndrome do e-mail, que quando a gente senta para ler um e-mail ou pegar o celular, a gente tende a aprender a respiração. Eu fazia isso na academia, por incrível que pareça. Tipo assim, eu vou fazer um exercício muito pesado, uma carga, eu percebia que eu prendia. Não é ruim. Não é ruim. Olha, Sabe como a carga pesada e você foca ruim. Tanto em querer um músculo que aí, meu personal, você tá aprendendo. Não tem problema, porque infelizmente tem muito mal entendido sobre isso. O próprio ambiente de academias tem muito a ideia de você tem que eliminar o gás carbônico. Para que você tenha um bom rendimento na atividade física, você tem que eliminar o gás carbônico. Tá completamente errado.
O gás carbônico é vasodilatador e catalisador para a entrega do oxigênio. Se você eliminar muito gás carbônico, você não está entregando oxigênio direito para o seu corpo. Não ganha massa. Ajuda a ganhar, né? Dor. O que é a dor? Né? O teu corpo está dizendo assim, ei, pelo amor de Deus, você já está excedendo. Sim. E tá bom, a gente sabe que é importante se desafiar, sair da zona de conforto. Estresse é bom, né? Não dá pra dizer que estresse é ruim, estresse é bom. O problema é estresse crônico, sem parar, interminável, sem pausas. Esse é um problema, né? Agora, estressar o corpo, se exercitar, fazer atividade física é muito bom pra saúde. A questão é, quando você termina a atividade física, a gente deveria fazer uma pausa. Por que a yoga tem o Shavasana? Sim, que é no final você precisa sentir os tapas, né? Pra homeostase. Sentir os benefícios do fogo interno que você ativou. E voltar pra homeostase. É. Ou Voltar, seja, respiro, equilibrar de novo, tirar o corpo do estresse. Shavasana não é a melhor parte, viu? É a mais esperada, né? Shavasana é quando você vem da postura do morto, gente, que acaba a prática. Então, seria muito importante, terminou de se exercitar, dar uma pausa, acalma o sistema respiratório e principalmente, então, durante o exercício, tanto que muitos dos treinos que a gente faz, eles têm treino de apneia em movimento. Então, a gente, por exemplo, inspira, solta o ar, prende e tenta chegar a 100, 120 passos. Que legal! Sem respirar. Então, por que será que a gente passa pela rua e quando eu vou correr na rua eu fico louco, então, assim? Eu não tô fazendo errado, então tô treinando meu corpo e nem sabia. Contanto que que você esteja consciente disso. Porque se é inconsciente, provavelmente você tá fazendo isso na academia, você tá fazendo lendo e-mail, você tá fazendo... aí não é muito bom. Tá. Por isso que, quando a gente fala assim, qual a melhor prática de respiração? Estar consciente dela. Sim. Essa é a melhor prática que você vai... Porque essa é eterna. Ela é presença, é como Eckhart Tolle fala no Poder do Agora. É estar presente na respiração. Então, essa é a melhor prática respiratória. Porque, naturalmente, se você começar a prestar mais atenção na sua respiração e entender que é mais eficiente respirar devagar e profundo do que rápido e curto, você vai mexer com os quimiorreceptores. Eles trabalhar a musculatura. Vai trabalhar a musculatura, vai mexer com os quimiorreceptores, ou seja, eles vão ficar menos sensíveis ao gás carbônico. Agora, as técnicas de retenção de ar que a gente faz, tanto estática quanto em movimento, vão acelerar um pouquinho esse processo e vão permitir que você tenha uma melhor tolerância ao gás carbônico também em movimento. E isso que você está falando é porque ele eu queria que você falasse um pouquinho que ele tem curso e retiros e ele tem treinamento de respiração, que eu inclusive quero fazer. Legal, E ele tem imersão do banho gelado, uma das coisas que muita gente pergunta muito pra mim, por isso que eu quero te perguntar. Ah, mas hoje em dia todo mundo fala, pula no pé só, faz isso, faz aquilo, toma banho gelado, tudo tem que fazer. Então, eu queria que você explicasse o porquê do banho gelado, que não é uma coisa que é moda, o que traz pro corpo, qual é o benefício, se tem que fazer todo dia ou não. Bem ancestral. O Wim Hof reviveu isso, o Wim Hof não inventou isso. O Wim Hof não inventou porque nem... não tinha água quente, né? Se a gente voltar, a gente tomava banho no rio. E o rio era gelado. Não importa a temperatura externa, o rio é gelado, geralmente. Então a gente só tá voltando, né? Novamente. Tá voltando. Isso é muito ancestral. Tem práticas de exposição ao frio milenares. Inclusive, tu vai para uma região nórdica, onde é muito frio e tem pouco sol, né? Tá sempre nublado. Uma das formas que eles utilizam para ganhar energia, para aumentar os níveis de energia corporal, é entrar num lago congelado. Por quê? Porque quando a gente se expõe ao frio extremo, não tem outra alternativa para o corpo a não ser esquentar. A não ser se esquentar. Ele precisa fazer isso para que tu sobreviva. E o que você está fazendo quando você faz isso frequentemente? Que eu acho que todo dia a gente vai pro caminho do extremo e até do fuga. Por que seria legal? Aí que tá. Então o Wim Hof ele reviveu uma coisa que é bem conhecida já há muitos séculos, muitos milênios, né? Já começaram a surgir muitos novos estudos. A Suzanne Solberg, por exemplo, é uma que teve até esses dias no podcast com o Andrew Huberman, e eles falaram muito sobre isso. O que a gente vai entender? Os estudos recentes mostram que você não deveria exceder de 9 a 10, 11 minutos semanais. Então, quando a gente percebe, todo dia 5 minutos, você já está excedendo. Você já está passando do recomendado. Ou seja, é sempre sobre equilíbrio. E é diferente o banho com gelo e o geladão.
O banho frio, a ducha fria, você vai estar talvez 15 graus, 20 graus. É longe de... Menos. Já quando a gente faz uma banheira de gelo, eu controlo a temperatura, né? Coloca lá o termômetro, geralmente está de 0 a 0,5, 1, 2, 3 graus. Então é um extremo, é muito intenso. Isso seria pós uma atividade física, quando eu sinto que eu estou muito inflamado, por exemplo. Não precisa, com certeza não precisa fazer todo dia. Se você se expõe ao sol. Agora, se você está numa região que você pega pouco sol, seria uma excelente estratégia para produzir energia. Um dos estudos mostra que tem um aumento... O maior benefício é liberar energia? Sim, porque tudo é energia. Então, libera dopamina, serotonina, tem aumento da shock protein, que é a proteína que vem e faz uma limpeza no corpo. Então, tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo por trás. Mas todas elas envolvem o quê? O teu corpo está a 37 graus. Você entra numa água a 15 ou 20. Ele precisa se adaptar. Toda a adaptação que ele faz geralmente é benéfica. O que a gente chama hoje, né, o termo mais usado é hormese. A hormese eu exponho meu corpo a uma situação bem estressante por um curto período de tempo e depois eu saio dessa situação e volto para a homeostase. Tá. Pode ser um exercício físico? Pode. A hormese pode ser as principais formas. HIIT, que é High Intensity Intervaled Training, né? Então eu vou fazer um treino de 5 minutos bem intenso e dou uma pausa. Faço mais 5 minutos bem intenso, dou uma pausa. O que a gente está fazendo? Estresse intenso, que provavelmente você não vai aguentar muito mais do que 5 minutos fazendo aquilo. Você não vai aguentar 1 hora naquela intensidade, nem pensar. Eu não consigo nem 5, você tá falando aí, eu faço 2. Beleza. Aí vai ajustando, né? Conforme cada um prefere ou sente melhor, né? Você vai adaptando. Então, esses estresses podem ser feitos. Essa forma de estressar, né? Banho gelado. Banho gelado. Sauna. Que é o quente, né? Que é o inverso. Yin Yang, né? Sempre. Você também tá levando seu corpo a 45 graus, ele quer 37, ele vai ter que se esfriar. Sim. Então, é o inverso. Jejum. Porque você tá privando o seu corpo de receber nutrientes, ele vai precisar começar a consumir os estoques. No mínimo, quanto tempo você diria? No mínimo 16 horas. Você tá se falando pra ter uma hormese mesmo, no mínimo 16 horas, né? Pra poder ser eficiente. A pessoa às vezes acha que foi comer às 6 da tarde, dormiu, ficou e acorda de manhã, não vai comer, fez... às vezes 12, já tá tendo efeito, não é que... Não, mas o 16 seria o ideal. Pra dar o choquezinho, né, que você falou. Isso aí. Claro que a gente tem que analisar a condição de saúde da pessoa. A gente tá falando que não é qualquer um a própria retenção de ar, não pode gestante, não pode quem tem... problema cardíaco, né? Algumas questões assim. Síndrome do pânico, tem que ter muito cuidado com retenção de ar. Senão a pessoa pode parar, né? É que ali naquele momento ela pode ter um surto de ansiedade, entendeu? Então tem que ter cuidado, tem que ir se expondo gradativamente, nunca do dia pra noite. Muito importante, muito importante. Não isso que a gente tá falando do gelo, da sauna, tudo, é pessoas que tá com uma saúde... Bem, também. Quem não tá, por exemplo, o banho de gelo está sendo uma excelente estratégia de perda de peso para quem está obeso e não consegue se exercitar. Aí faria todo dia? Aí poderia fazer todo dia. Mas pouquinho, tipo 2, 3 minutos seria? Olha, dá pra começar com uma simples ducha gelada de 1 minutinho, 2 minutinhos todo dia, um pouquinho. Você vai perceber que é muito bom. É a perda de peso. Segundo agora alguns especialistas, não existe nada tão poderoso quanto o banho gelado para perder peso. Porque gasta muita energia para aquecer o corpo. Ele precisa se aquecer, ele vai vai melhorar. Hashtag partiu ir pro gelo pelado. É isso aí, porque imagina, tu entende o processo que o corpo tem que passar ali para se adaptar? Então vamos lá. As formas de fazer hormese, né? Banho frio, sauna, jejum, exercício de alta intensidade. A apneia tem se mostrado um dos mais importantes. Só que olha só, é importante a gente entender aqui. Tem que haver hypoxia, queda da saturação de oxigênio, para que eu tenha esse efeito de hormese. E para isso acontecer, são treinos de apneia mais intensos, geralmente associados a movimento. Por exemplo, no nível mais avançado, um treino de simulação de altitude que a gente faz muito. Inspira, solta o ar e vai ao seu limite sem respirar. Precisa tampar o nariz ou não? É recomendado. E aí você cria uma hypoxia. Quando você provavelmente na primeira vez vai ser muito pequena a queda de oxigênio. Aí você vai fazer 3, 4, 5 vezes. Cada vez você vai tendo mais queda da saturação de oxigênio.
E essa queda, a hipóxia, faz com que o seu corpo tenha que se adaptar, porque ele não está recebendo a quantidade de oxigênio que ele gostaria, que ele está acostumado. Sim. Então ele vai se adaptar. Mas isso não seria legal fazer, tipo, com você? Tem que ter acompanhamento, porque- principalmente retenção de ar, porque mexe pode ficar muito tonta, com né? a psique humana, né? Ah. Tanto porque, quanto tempo você consegue ficar de forma confortável sem ar? Então, É. eu costumo brincar, o banho de gelo e a retenção de ar, queira ou não, é o caminho da morte. No momento que você entra numa banheira de gelo, o seu corpo começa a se preparar para isso. Né? Depois dá uma... Ele Mas no começa começo a se você quer preparar matar. para isso. Ele entra em estratégia de vida ou morte. Ele começa a tomar uma série de adaptações para que tu se mantenha vivo e o teu coração continue batendo. Por isso que as extremidades começam a ficar sem circulação sanguínea. Porque o teu corpo ele tá entrando numa estratégia de vida ou morte. Ele tá pensando assim, se tiver que amputar um braço, melhor, mas eu tenho que manter o sangue quentinho nos órgãos Isso vitais. tudo pra treinar o seu corpo pra ficar cada vez mais forte. Não só isso, como tem muitos benefícios. Ali na hora você vai ajudar a remover a inflamação do corpo, você vai melhorar níveis de serotonina, você vai melhorar shock protein, que é uma proteína que é literalmente muito importante para a cura do corpo humano. O corpo se cura, ele tem um poder de autocura, que a maioria das pessoas hoje infelizmente não está mais acreditando nisso, está totalmente dependente de coisas externas, mas o corpo tem um poder de autocura. Sim, você pode curar sua vida. Esse livro é maravilhoso. Então, na retenção de ar, por isso que é legal a gente até entender uma coisa. A retenção de ar seria o mais importante para os seres vivos hoje. Como o James Nestor fala, a gente é o pior respirador do planeta Terra. Para corrigir isso, a gente teria que aprender a respirar mais devagar. Então, a hiperventilação, ela é legal, ela pode ter um oba-oba, um barato ali, como o Patrick fala, um uhul, sensation. Dá um barato. Legal. Não tô desmerecendo isso, eu faço, inclusive. Foi através do Inhofe, desse método, que eu fui pescado para respiração, a estudar muito. Agora, já estamos todos muito ansiosos. E aí tu vai hiperventilar? Eu tô te falando porque eu tô comparando com a bástrica aqui. Aham. Que é o... Nossa, hiperoxigena e dá um barato, não dá? Então, num primeiro momento, você mexe muito com energia. Sim. É benéfico, mas num curto, logo em seguida, o que está acontecendo é o excesso de oxigênio e a eliminação em excesso de gás carbônico, você está dificultando a entrega de oxigênio para o seu cérebro. Eu não gosto muito desse pranayama, sabia? Mas ele tem os benefícios, porque Quando a gente eu tô não pode... sem energia nenhuma, Aham, meio desmotivada, Ótimo. ele é legal. Sim, só que aí é legal você no final aprender a respiração para E depois dá uma calmada. para voltar a subir os níveis de gás carbônico. Mas porque ele não dá um baratão? dá, uau. Nada Eu é tão falo, poderoso. gente, não precisa de mais nada. Como a gente falou, nenhuma droga vai fazer isso tão rápido como você. Sim. 5, 20 respirações bem profundas com retenção e prendendo Já os não bandas. fica? Você já não fica meio tonto? Mais do que a maioria, que nem eu comentei, né? Quase nada vai te proporcionar isso, É verdade. né? Tirando, sei lá, uma droga muito poderosa que seja quase imediata, porque a maioria vai demorar pra agir, digamos assim, no corpo humano. Droga, eu digo de tudo que é tipo, ilícita. É verdade, eu acho a respiração uma coisa assim. É. Eu queria saber quais livros você indica de respiração. Tá. Ele explicou bastante, gente. Vou ter que trazer ele de novo aqui, tem muito conteúdo, né? Mas eu queria saber quais livros você indica. Você indica. Ele traduziu Esse aqui- esse livro, gente. Esse é um dos melhores. Ele até, a tradução dele não tá, assim, dá pra melhorar. Eu acho que eu vou Não, pensar tá numa ótima. edição dele. Mas ele tá, né? Passa a mensagem, que é o mais É importante, incrível. né? Esse, o Respiração, O Respire, Respire. do James Nestor. que é maravilhoso. Tem muitos, né? Tem, por exemplo, Breathing for Warriors, né? Respiração para Guerreiros, da doutora Belissa Vranic. Tem traduzido? Acho que não. Eu li em inglês, Tá. pelo menos. Aí, o próprio livro, esse que a gente falou, do Matt Walker, Porque Nós Dormimos, porque o sono é um grande pilar da saúde. muito bom esse Muito livro. importante dormir bem. É grosso, difícil de ler, mas vale muito a pena. E tem muitos outros, muitos de respiração, tem muitos livros assim, mas esses são as maiores referências. Por exemplo, esse é um best-seller. Eu acho que esse é fácil de entender, né? Esse já te traz assim, ó. Insights Lendo muito esse legais, livro, né? você já tem assim, ó, Uma conteúdo. base. Por isso que eu digo, uma das minhas mentoras, uma pessoa muito querida que eu fiquei amigo, e ela ajudou a fundar o templo budista lá do Rio Grande do Sul. Ela é a vida inteira envolvida, né, com meditação, respiração. E ela me achou através do site da Oxygen lá da Irlanda. Daí ela me chamou para ensinar ela
né, ensinar sobre respiração. Eu disse, meu Deus, quando eu cheguei lá, 70 e poucos anos, assim, o que eu vou ensinar para uma pessoa que uma vida inteira viveu sobre espiritualidade? Ela disse assim, Juliano, deixa eu te contar uma história bem rapidinha. Uma pessoa estava chegando num templo lá, né, para aprender a respirar, porque ela queria se entregar para a espiritualidade. E ela encontra uma pessoa saindo. E a pessoa que estava saindo, você está aqui, muito curiosa, né? Como que foi? Como que foi? Quanto tempo você está aqui? Me conta um pouquinho, tô ansioso para saber, tô recém chegando aqui. Quanto tempo você ficou aqui? 30 anos. Mas como assim 30 anos para aprender a respirar? Ele, pois é, eu queria ficar mais, mas não vai dar. Caramba. Quando ela me falou isso, caiu a ficha. É pro resto da vida. Não é porque eu estudo, que eu traduzi livros, que eu me especializei, que já tá tudo resolvido na minha vida. Eu, às vezes, me pego com uma aprendendo a respiração. Seres humanos, somos todos, né? Estamos aqui para evoluir, para aprender. Agora, esse aqui é um livro que vai te trazer um embasamento que eu digo assim, começa pelo começo. Sim, não, esse aqui é fisiológico, ele vai te explicar assim, se você respira mal, tá acontecendo isso, você vai começar a se identificar. Eu tinha refluxo, dormia mal, eu tinha um monte de probleminhas. Quem morde tem a ver também? Tudo a ver. Bruxismo? Tudo a ver, porque é tensão. Seu corpo, por esse excesso de respiração, a hiperventilação, você começa a ficar tenso. Começa a não entregar oxigênio direito, tem vasoconstrição, e você aí fica... o corpo... Aí você vai tensionar em várias partes. Morde muito, refluxo também. Refluxo, disfunção diafragmática, porque o suco gástrico volta, já tem um esfíncter ali pro bolo alimentar passar. Quando o diafragma fica fraco, disfuncional, o suco gástrico volta. E a pessoa também come muito tarde, né? Come e deita. Mas eu te digo, pra mim, pelo menos, eu não podia tomar um café 3 da tarde. Você tinha refluxo? Mas assim, de ficar irritado, nervoso, estressado, dormia super mal. Hoje, eu mudei minha alimentação por um período, hoje eu voltei a comer o que eu quero. Zero, nunca mais tive. E faz sentido, você tem um esfíncter que deveria bloquear a volta do suco gástrico e o esfíncter tá disfuncional, não tem tanto a ver com o alimento que eu comi. É um problema mecânico. Tá, eu tenho que fortalecer. Tem que fortalecer o diafragma para que o esfíncter fortaleça e não volte o suco gástrico. Legal. Eu nunca mais tive, Thaís, nunca mais, eu não sei mais o que é. Eu tive antes, quando eu tava perto de ter pânico, porque o corpo já dá sinais. Claro. Quando você falou da dor muscular, quando você falou de ter um refluxo, de ter... Ou seja, o corpo vai dando, e a gente não olha. Aí que tá, por exemplo, fala asma emocional. Sim, mas o que é esse emocional? Porque é muito fácil dizer emocional. Eu jogo num saco gigantesco e tudo eu jogo lá. Tá, mas o que esse emocional está fazendo? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está emocionalmente abalado é respirar de forma incorreta, de forma disfuncional. Então, você atende pessoas com asma, ela ajuda nesse processo? Então pode. E assim, a se livrar de bombinha é muito simples, galera. É muito... É literalmente Olha, eu vou fazer assim, o curso dele, hein? Vou gravar pra mostrar pra vocês. É simples. Você tá respirando de forma disfuncional. Sim. A asma é uma consequência e criança também, disso. Né? Igual. Pensa lá, o pulmão tá lá a 37 graus, você tá fazendo isso aqui agora. Não passou pelos filtros, você levou o ar gelado pro seu pulmão Eu odeio respirar pela boca, eu odeio. O James Nestor fez no livro, né? Eu vi, ele respirou, gente, 20 dias só pelo nariz. 10 dias. Foi 10? 10 dias só. 10 dias só pela boca, depois pelo nariz. Quando ele respirou só pela boca, os níveis, ele mediu Mudou o exame. tudo. Pressão sanguínea, ele começou a ter problema de pressão alta. Ele tampou o nariz e só respirou pela boca 10 dias. Em 10 dias ele tava desenvolvendo hipertensão. Eu achei isso... Eu fiquei chocada com isso. Chocado. Ele começou a não conseguia mais dormir, ansiedade, boca seca, dificuldade para se concentrar, não conseguia, problema para ir no banheiro, começou a ter prisão de ventre. Foi assim, então, surreal em 10 dias. Quando eu fico resfriada, que é difícil, eu odeio respirar pela boca. É o que mais eu falo assim, olha, eu não ligo. Bom, eu tinha crises de tosse, que às vezes eu Será passava... que não era do refluxo? Era da respiração bucal, porque... o ar que passa aqui tá passando gelado. Por isso que eu nasci no sul, uma região fria. Aí o que acontecia? Sabe o que é passar uma noite inteira se revirando de tosse e de acordar no dia imprestável? Isso acontecia seguido comigo. Claro, nunca mais tive, fazem 3 ou 4 anos que eu não sei mais o que é tossir.
Não sei mais o que é ter o nariz trancado. Então, o que você faz? Todo dia você faz 10, 20 minutos? O que Chega você um faz? ponto que não precisa mais. Como eu brinquei do Tá, início, é você já real treinou. isso. Quando você está consciente, você está presente, qualquer movimento é uma prática respiratória. Então você não precisa mais ficar fazendo. No início é para treinar isso, treinar seu subconsciente, treinar o seu corpo a respirar de uma forma mais eficiente. Chega um ponto que não precisa. Tá. A sua respiração está sempre funcionando bem. A sua narina funciona bem, você não está congestionado. Né? É claro que muda um pouquinho se eu estou na natureza, se eu estou numa cidade que tem poluição, mas não é o grande problema. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem filtros. O problema é que a gente está ignorando eles e fazendo isso. Ó. Até a gente estava falando de natureza e poluição, mas você explicou que tem os filtros, então Claro que é lógico. o que cenário mar perfeito seria seria natureza. natureza, né? Viver num lugar que tenha mais natureza e respirar bem. Mas assim, dentro de um cenário realista, tô morando numa cidade, não tem como me mudar para uma cidade menos poluição do dia para noite. Então eu moro em São Paulo, como é que eu vou? Não é bem assim. Agora, aprender a respirar vai te fazer uma virada de chave gigantesca. Eu tenho muitos clientes, alunos que me trazem isso. Depois que eu comecei a fazer as técnicas, meu sono melhorou, minha concentração, atividade física, intimidade, tá totalmente ligado. O homem para ter vasodilatação, a mulher também para ter ereção, tá totalmente ligado ao gás carbônico. Tanto que a bula do Viagra vai estar escrito lá, estimula mais o sistema parasimpático e influencia no óxido nítrico. Agora o curso dele vai encher. Mas é real, tem estudos Não, mostrando que acredito. as pessoas com obstrução nasal crônica, a maior parte das disfunções eréteis tem a ver com obstrução nasal crônica. Nós temos tecido erétil no nariz, ele explica isso também no livro. É o mesmo... Até porque a atração tem muito a ver, né? Quando totalmente a gente volta, com o nariz. Olha os animais, como eles é o cheiro. Só reproduz com cheiro. É o cheiro. É. Então uma narina obstruída Você vai sabe que eu tenho muito isso? Eu sinto tudo. Aham. A pessoa pode estar fazendo pipoca a quilômetros, eu falo, tem alguém fazendo pipoca. Muito bom. Que também é treinável, tem estudos mostrando que se você cheirar o vazio, estou aqui e tento sentir um cheiro com a intenção de sentir o cheiro e faço isso mais vezes durante o dia, eu melhoro as funções olfativas. Nossa, Ou tem seja, muita coisa. chega um tempo, chega um momento que depois de você começar a inserir muitas práticas de respiração no seu dia a dia, que vai tomar 10, 20 minutinhos no início, mas depois eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai querer fazer 1 hora por dia, porque é extremamente É muito bom. poderoso, curativo. Você vai chegar a um ponto que a sua respiração funcional já faz parte da sua vida. Você já tornou a sua respiração, que antes era disfuncional, agora funcional. Você não precisa mais se preocupar, só que tem que fazer a manutenção. Tá sempre consciente dela. Então, se você pudesse... Eu faço 2 perguntas para todo mundo que vem aqui sempre, que é... Se você pudesse deixar um conselho para as pessoas que estão ouvindo, que fez a diferença na sua vida, que você gostaria de ter ouvido há 10, 15 anos atrás, se alguém tivesse falado, Juliano, se você fizer isso, vai fazer a diferença na sua vida. Muito bom. Eu acho que para mim a grande chave foi estar consciente da respiração. E eu não busquei, que eu sempre trago esse insight, não busca só pegar um videozinho, botar uma meditação guiada e seguir ali. Você tem que aprender a fazer por você. Né? Você pode sim usar substâncias externas, existem muitas plantas que ajudam a acalmar o sistema nervoso. Tem cristais, né? Cristais, tem tanta coisa que você pode fazer. Óleos, música, né? A música é a coisa mais poderosa que tem para meditar, para se concentrar em música. Mas o que vai acontecer? Você precisa também aprender a fazer sem nada. O silêncio. Senta, de preferência na natureza, numa grama, né? De frente para uma cachoeira, no rio, de frente para o mar, ou no pátio de casa, do prédio, onde for. Senta e fica alguns minutos sem fazer nada, só prestando atenção na sua respiração. Isso é meditar. Sim. Né? É como se fosse assim... Estar presente. Estar presente na respiração. Então, o que eu diria? Começa, porque o quanto antes você fizer, melhor. É a legítima coisa assim, você não pode terceirizar. Não dá para terceirizar isso. Pode fazer por você. Autorresponsabilidade. Né? Assumir que se você usar uma substância externa, você está sempre preso a bengalas, sempre preso a alguma coisa externa. A gente tem que voltar a aprender a fazer por nós, que é o caminho da meditação, né?
próprio Joe Dispenza falou muito, né, que a meditação é um estado de cura. Sim. Quando você está em estado meditativo, o seu corpo está em estado de cura. Se você está em estado de luta ou fuga, ele está em estado de se defender. Até porque a gente só tem um agora. É a única coisa. Então é você voltar pro estado que existe. Isso aí. Né? E mais uma pergunta, se hoje fosse o último dia da sua vida, que mensagem você gostaria de deixar pro mundo? Uau. Que é um pouco forte. Aqui é um pouco forte. Acho que a busca pelo se compreender, a busca por descobrir quem é você. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa é uma pergunta que os grandes sábios diziam, inclusive, que você deve fazer todo dia. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E não esperar uma resposta, porque aí você quebra o ego. Se você está esperando uma resposta, ainda é o ego. É a entrega total. Quem sou eu, sem esperar uma resposta? Quando você faz isso constantemente, você desarma o ego. Você começa a agir de uma forma mais a pensar no coletivo, a pensar que você não está sozinho. E aí eu gosto muito dessa questão da meditação e do convívio social, que seria o yin yang. Momentos de interação social. Nós somos seres sociais, a gente precisa disso, mas a gente também precisa do silêncio e da meditação. Sim. As pessoas têm medo, né? Tem medo de ficar... Eu era uma pessoa... Eu era muito sociável, tive muitos amigos e eu percebi que isso era fuga. Era fuga. Eu não conseguia ficar sozinho. As pessoas, quando conseguem lidar com os próprios pensamentos, atormenta, e você precisa estar sempre falando com alguém, que aí você não ouve. Você não se ouve. Você não ouve aquela vozinha que está sempre lá. Então, para mim, a meditação, ficar alguns minutos, e eu passei por um processo de um período sabático, assim, de 1 ano, onde eu fiquei muito sozinho e meditei muito, estudei muito, e ali foi a grande virada de chave para mim, pelo menos, foi ficar sozinho, ter momentos de solitude, intencional, não é porque você, enfim, é para sair do caos. Porque se você está só no caos, como é que você vai se compreender? Você tem que limpar essa sujeirinha para quem foi eu na essência. O Deepak Chopra tem uma forma de explicar isso muito legal. Você joga uma pedrinha no lago parado, e você percebe a onda se espalhando, né? Se você joga no mar e o mar tá caótico, você nem vê, não tem como ver. É verdade. Então, a gente está constantemente mandando uma informação para o universo assim, eu quero tal coisa. Daqui a 2 minutos, mas eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Ou seja, as informações, porque a gente é uma antena, né? Tá captando e emanando informações o tempo inteiro. Como é que o universo, Deus, né, vai entender o que você quer? Se você não tem um tempo de pausa para que essa mensagem, olha, eu quero desejo, intenciono tal coisa na minha vida, e saio dali, já vou para um caos. Na verdade, isso cria uma comunicação conturbada, caótica. Porque a vibração não é o que você fala, né? Porque o universo não entende português, inglês. Você fala, eu desejo um emprego melhor. Então, é uma intenção que você jogou. Aí daqui a pouco você tá, o emprego que eu tô uma merda. Peraí, mas você quer uma coisa melhor, mas você não é grato pelo que você tem. Ou seja, são vibrações que não bate. Aí a pessoa acaba não recebendo, né? O fenômeno da ressonância. O nosso coração é magnético, né? Não, e a cocriação é do coração, né? O Joey fala muito disso, que as pessoas falam que é aqui, não é, tá aqui. O Greg Braden também traz as escrituras ancestrais. Ele fala legal. Que é o que você sente, você tá jogando ao campo. Tanto é que, às vezes a gente não conhece alguém e fala, não foi com a cara dessa pessoa, porque a intenção, você captou a intenção dessa pessoa. E aí você percebeu que ali... O Bruce Lipton fala também, as palavras não foram feitas para expressar, elas foram feitas para esconder o que a gente sente. Porque, na verdade, a gente tem, sim, um poder mais sutil, é que a gente não acredita, não pratica, principalmente, né? Mas, por exemplo, quando ele cita, a gazela não vai lá perguntar pro leão, ei, você é meu amigo, ou você quer me comer? Ela já sabe, ela sente a vibração de que o leão está com intenções de Mas até o mecanismo deles de fuga e luta é rápido, é muito diferente da gente, né? A gente fica com medo o tempo inteiro depois que acontece algo. Os animais não, tentou caçar, fugiu, acabou, ela não fica preocupada. Não. Nós somos os únicos animais que pensamos e temos essa consciência de que não pode acontecer antecipação, eles não têm. Pode ver, pelo menos pra mim foi assim, um dos meus maiores medos, eu acabei atraindo ele.
Mas por que será, né? Que é o que você sente. O taoísmo, inclusive, tava bem claro lá no taoísmo, Sim, o é muito universo legal, é né? um espelho do que você pensa e sente. Não é só o que você pensa, é o que você sente. Se você quer ser próspero, mas você se sente mal sendo próspero, você não vai atrair aquilo. Se você quer ter um bom relacionamento, mas você está preso em padrões de ancestrais e coisas, né, de programação, a gente foi programado por pai e mãe, pessoas que cuidaram de nós, né? Sem julgamentos, pelo contrário, né? Já fiz muita constelação familiar, sei a importância de honrar e agradecer. O que eu quero dizer nós somos programados e... Mas olha que legal você tá falando isso. E quando que a gente tem consciência dos nossos programas? Só quando respiramos, porque a gente tá no presente. Por isso que a respiração, novamente, é a base de tudo. É a base de tudo. Por isso que a gente tava falando, né, com a referência. Isso aqui é um bom livro fisiológico. Ele vai te dizer gás carbônico, oxigênio, óxido nítrico, postura, diafragma, sistema linfático. Agora, aqui é só o primeiro degrauzinho, porque existem tantos livros incríveis falando sobre essa energia sutil, que a ciência ainda não consegue provar tudo, mas já prova muita coisa. Por exemplo, o que é uma ressonância, né, magnética, um eletrocardiograma? Nós estamos medindo o magnetismo do coração, ou seja, não é mais holístico, não é mais o good vibes dizer que o seu coração emana. Isso já é científico, já é ciência, você mede o magnetismo do coração. É ele que atrai e repulsa as situações. Tá saindo um pouco essa história de holístico, né? E que holístico é uma palavra mal compreendida. Holístico é porque contempla o todo. Seria, né? Mas as pessoas têm essa coisa de que não funciona tanto, né? Tá presa no químico, né? Tá presa na matéria. Não acredita que o sutil... Uma forma de explicar isso fácil é, se você pegar uma folha e largar pó de metal, vai se espalhar de forma totalmente aleatória. Coloca um ímã embaixo da folha. Você vai ver que a matéria agora criou uma forma padrão que está copiando o ímã por baixo. Então, o que coordena o campo denso, o campo material? É o sutil. Não se discute isso. Não deveria se discutir isso, né? As doenças não deveriam ser tratadas com remédio, com uma pílula mágica, que na verdade, se você vai ler, tá cheio de efeito colateral. Que leva a outras coisas, né? Não, deveria descobrir de onde vem a causa. Mas aí a gente entra naquele assunto que eu acho que tudo isso tem a ver com a terceira dimensão aqui, para aprender bem a gente na dualidade, né? E aí quem tá querendo escapar disso já tá muito esperto na respiração, no conectar, o expandir. Por isso que aqui a virada de chave da importância da respiração para a saúde física, sono, concentração, é só a primeira chavezinha que vira. Depois ainda tem muito, eu digo infinito, para se estudar sobre esse campo mais sutil, sobre esse campo eletromagnético. Isso é muito simples. De novo, é fácil de a gente trazer para a ciência mesmo assim. Em 20 pessoas numa sala e uma fazendo exercício físico, as 20 que estão na sala, conforme ele vai aumentando a intensidade do exercício físico, o padrão respiratório das pessoas altera por ressonância. Ou seja, é o sutil que coordena. Não adianta. Mas é fácil, senta do lado de alguém que não tá bem. Você começa também, tô sentindo alguma coisa, se você tá aberto, lógico. Você começa, não tô me sentindo muito bem. Depois que eu comecei a estudar muito a respiração, realmente assim, esses dias eu não sei, eu entro em algum lugar eu capto, tanto é que eu me fecho muito, senão... A Débora veio me dizer esses dias que ela pegou o ônibus até Garopaba à noite, assim, ela disse, nossa, tinha uma criança do lado, assim, é surreal a forma como a criança estava respirando. Extremamente caótica. E claro, como é que a criança vai se concentrar? Aí classifica como transtorno de atividade, mas a respiração dela estava completamente irregular e ninguém... parece tão simples que talvez seja a última coisa que, infelizmente, os pais vão pensar. Mas olha o que a gente falou nas tribos indígenas, a preocupação que as mamães tinham em fechar a boca da criança para ela dormir de boca fechada. Sim. E a gente falou do ritual? Não, né? Acho que não. Tem um ritual que eu queria que ele falasse, que é muito legal. Que tá no livro. Sim, o jovem, né? Quando ele para se tornar um guerreiro, né? Para sair da condição de criança, de jovem e se tornar um guerreiro, um dos rituais que tinham em algumas tribos indígenas, não sei se eram em todas, mas tá bem registrado isso, que uma pelo menos, né? Que eles pegaram lá, conversaram, que muitos desses conhecimentos se perdeu, né? A gente não tem mais acesso, mas era encher a boca de água, correr
tipo 10, 20 quilômetros e voltar com a boca cheia de água. Ou seja, ainda. Respiração só. 100% nasal. E aí ele tornava seu aminho, né? Aí era uma parte dos rituais. Tinha vários, né? Ritos de passagem que se chama. Mas olha, interessantíssimo. É a respiração novamente. Porque literalmente, se ele for guerrear, se ele for... Hoje tu vê um lutador, tu vai ver um lutador. Tu vai ver quando ele tá prestes a se entregar, porque a respiração dele tá completamente... Não tá mais... Ele não tá mais conseguindo lidar com aquela situação. A respiração tá caótica. Então, era um rito de passagem. Aí a gente entra de novo na química, né? A importância, nos segredos de uma das tribos Tarahumara era... Perguntaram pro xamã qual era o segredo da saúde e ele disse, se eu tivesse que escolher um, respirar pelo nariz. Então, tem química, por toda essa questão química, e tem a mecânica. A língua no céu da boca... ela é um leme de estabilização para o corpo. A língua está ligada até o dedão do pé. Ela faz parte do equilíbrio corporal. Então, interessante. E uma das dificuldades que as pessoas têm de se exercitar respirando pelo nariz é porque não tem consciência da língua. E a pontinha tem que ficar perto aqui, né? Não é empurrando o dente, ela está lá em cima, mas perto encosta, dos dentes. Né? E, principalmente, lá atrás, a língua tem que vir desde lá de trás, porque aí abre a via aérea. Se a língua está relaxada e solta, por isso que é totalmente errado soltar o ar pela boca também, não só inspirar pelo nariz, a gente deveria expirar pelo nariz, porque se a gente não está expirando pelo nariz, está expirando pela boca, a língua não vai estar no céu da boca. Pode testar, não tem como. Então, para você soltar o ar pelo nariz, a língua estando no céu da boca, você abre a via aérea, então passa mais ar. Ótimo. Então, nossa, muito bom. É uma grande chave aqui para respirar bem, é a postura de língua. Ótimo. Então tá, se quiser deixar os próximos dias que você vai fazer curso e aonde? Eu vou estar no Rio, pode semana falar que vem, dia 11 e 12. Tá no 11 e 12 de novembro. Rio de Janeiro. Aí, a princípio, São Paulo, 18 e 19, estou confirmando. Depois, Garopaba, Santa Catarina, dia 26 de novembro. E depois, 10 e 11... ou 11 e 12, é o final de semana ali de dezembro em Curitiba. Tá. E aí, quem quiser te procurar, eu queria que você deixasse seu Instagram e seu site pros cursos, tudo que você tem. Perfeito. No meu Insta mesmo tem o site ali, que é Breath Connection, né? Breath de respiração, Connection de conexão. Não tá Juliano Del Corso. Se procurar no Instagram Juliano Del Corso, vai aparecer Juliano Del Corso, mas vai aparecer como nome primeiro que aparece ali, Breath Connection. Tá. E aí, seu site? YouTube também. YouTube é Breath ele Connection. Tem canal no YouTube. Juliano Del Corso. Tem que ter Spotify agora, né? Também. Pois eu já tenho alguns podcasts já no Spotify e eu também tô criando algumas músicas meditativas que vão Que legal. Vão é porque ele toca, Spotify. gente. Eu não sei se chama toca, né? Tocar. Porque a terapia sonora, né? É algo mais terapêutico. Tibetanas de cristais, né? Tem as tigelas, tem gong, handpan, flauta, tambor, tem vários instrumentos que são terapêuticos, né? Que trazem esse poder da vibração. Eu tenho um tambor em casa, tenho 2 ukulele, mas eu toco mais tambor. O ukulele, por causa da unha, tem que cortar no... Poderosíssimo tambor. Adoro pra tambor. colocar eu trouxe da Tailândia, da Indonésia. Da Indonésia, que legal. Muito legal. Didgeridoo também, que é daquela região, né? E eu amo os tambores, pra mim o som é muito forte. Só pra gente fechar o tambor, é por isso que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de música que a gente ouve, porque as músicas colocam a gente em estado alterado de consciência, né? Por isso que o tambor era usado em rituais por tribos indígenas, porque essa batida faz com que o nosso cérebro se entregue para essa frequência e aí fica mais fácil de tu inserir coisas. Por isso que se usava para fazer um ritual, aonde ali você usava palavras de cura. Ritual de cura, Exatamente. E usa até hoje, né? Todo ritual. Você vê que os mantras são. Por isso que tem que ter cuidado com algumas músicas que tem batidas constantes, assim. Qual que é a letra? Vocês entenderam, né? Qual que é a letra que tá por trás? Porque você tá sendo influenciado. Você tá acessando seu subconsciente. O tambor, ele coloca mais ou menos a gente em 4 Hz, onda teta. E onda teta é reprogramação. Sim. Entrou ali, acabou. No livro tem, no meu, a fala das ondas cerebrais. Entrou em onda teta e começou a vir um monte de mensagem. Você tá registrando. Você tá registrando, você Ainda tá... mais com frequência. Se conectando com aquilo. Adorei. Bom, queria agradecer então você, Juliano. Ele deixou Obrigado. todas as redes. Entram lá, sigam ele, faça o curso, eu vou fazer. Ele também é professor de Yoga Kundalini. Então, que legal. Eu ainda a não Kundalini dou aula, conectou a gente. Eu não dou aula de yoga, mas
pratico e estudo bastante. Que legal. Então, deixei as redes para vocês. O livro, ele já deixou também. A gente vai deixar aqui o nome do livro. Vou deixar aqui as redes dele também anotado aqui no link do YouTube e do Instagram. Então, queria desejar que hoje mágicas e bênçãos estejam no seu caminho, ser de luz. E se você não estiver acessando isso com total facilidade, a gente vai destruir, descriar tudo isso agora. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.